grande abraço aos amigos do nosso apito final. Ganhou o derby o time que jogou futebol. Acho que o Guarani amarelou, sentiu o peso do jogo, sentiu a organização da Ponte, que teve imensa personalidade, mandou no jogo do começo ao fim. É bem verdade que no final eu acho que o Marcelo Fernandes abusou um pouco, tirando todos os atacantes, deixando apenas o Diego Tavares, e aí a Ponte ficou ali na entrada da sua grande área, mas ergueu uma muralha bem ao estilo da muralha da China, e o Guarani só na bola parada, só no chuveiro, e mesmo assim no escanteio desnecessário, que foi num lance do Arthur, onde a bola provavelmente ia para a linha de fundo, mas ele na bola de segurança, cabeceou para trás, também ninguém avisou que ele estava sozinho. O Diego Torres bateu, houve a rebatida de cabeça da defesa da Ponte, sobrou ali, limpa, para fazer o gol o Dentinho, que é canhoto e a bola caiu na canhota dele. Esse lance mostra por si só o que é que foi o Guarani no jogo. A falta de vibração, a apatia, a falta de espírito de derby. O Dentinho, com o gol à sua disposição, recuou de dentro da grande área. Recuou a bola nas mãos do Diego Silva, que se preparou para uma pancada, até se assustou. Ela veio macia, recuadinha, quase não chega nas mãos dele. Então, num jogo de 100 minutos, onde o Guarani dá um chute, o goleiro da Ponte faz uma defesa, e a Ponte fez um gol anulado, para mim bem anulado no primeiro tempo. O Gé não estava impedido, mas o Wanderson estava e participou da jogada. Depois teve duas oportunidades cara a cara no contra-ataque para matar o jogo. E aí, depois dos 30 minutos, optou por puxar as linhas para trás. Acho até que puxou muito, mas o Guarani não teve competência para trabalhar essa bola e furar o bloqueio pontepretano. Então, enquanto o treinador do Guarani tirava marcador e botava atacante, o treinador da Ponte tirava atacante e botava defensor. A Ponte abdicou de jogar, mas não sofreu. Fora esse último lance do Dentinho, que errou chute, parece que pegou mais grama do que bola, a Ponte não correu riscos. Teve uma defesa sólida, consistente, havia uma preocupação com a falta de ritmo do Simon. Ele foi bem, Wanderson, o melhor da zaga, Pacheco muito seguro, Arthur apoiando pouco e fechando a linha de 4. Enfim, a Ponte muito organizada. Meio campo jogando muito com Léo Oliveira, Luiz Felipe, Elvis, o craque do jogo, Bruno Lopes, artífice do gol do Toró que deu a vitória à Ponte, Gé, um leão, ganhando no corpo a corpo todas da zaga do Guarani, que parece que estava com uma timidez excessiva para um esporte de contato como é o futebol. Então, não dá para colocar nenhum senão, não dá para questionar absolutamente em nada a vitória da Ponte. Para mim, transparente, cristalina, insofismável, 1-0 para cima do Guarani. E pelas oportunidades criadas, pelo gol anulado na sutileza, para mim bem anulado, mas ali no detalhe poderia ter sido mais. O placar de 1-0, por incrível que pareça, contra um Guarani que para mim era teoricamente favorito, por isso que eu coloquei que o favoritismo terminava às 16h59, por incrível que pareça, 1-0 não retrata fielmente o que foi a imensa superioridade da Ponte ao longo da partida. Uma vitória justa e a Ponte larga muito bem nesse curto quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro.